Matéria de legislação básica. Para quem ainda não falou comigo, eu sou a professora Adriele e vamos continuar no conteúdo. Falamos nas aulas anteriores sobre a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, que é a partir do decreto 7.602. Vamos continuar vendo sobre ele e vamos dar uma relembrada nas diretrizes, que é onde nós paramos. Deverá ser programado por meio ali do empregador e ações do governo, relações que façam promoção à saúde do trabalhador. Até dei o exemplo no vídeo anterior para vocês do Abril Verde, que é uma campanha contra o acidente de trabalho, que é comemorada todo dia 28 de abril. E ali se faz toda uma promoção da saúde e o abril passou a ser conhecido como o mês da segurança. Então, essa política, o que que ela acontece? Vem para diminuir acidentes, vem para divulgar mais a prevenção. Você pode usar ela para adquirir também prevenção de incêndios, promoção da saúde do colaborador. Você pode usar ela da maneira como você achar mais plausível dentro do ramo que estamos estudando. É o que o decreto nos dá base. E dentro das diretrizes, as ações de âmbito que constam nesse plano são as seguintes: deve-se incluir todos os trabalhadores, deve haver uma harmonização da legislação. O que que é essa harmonização da legislação? Uma legislação deve conversar com a outra, você não pode fazer nada fora desse contexto. E adoção de medidas especiais para as atividades de alto risco. Vamos um exemplo aqui numa de alto risco, espaço confinado. Então, você faz ali um procedimento operacional padrão que vai maximizar ali a sua medida de controle. Você vai ter uma programação de como agir em casos de risco do espaço confinado. E promoção de implantação da saúde. Algumas empresas aproveitam isso para implantar academia para os colaboradores, para fazer campanhas de vacinação, campanhas de uso do EPI. Então, é disso que esse decreto trata. E essas responsabilidades? A gente faz a responsabilidade ao Ministério do Trabalho de Emprego, que era o antigo Ministério do Trabalho, né? Somente, agora é Ministério do Trabalho e Emprego. E ele que formula e propõe as diretrizes básicas do que nós estamos vendo aqui nessa legislação. Participa da elaboração dos programas especiais, promove estudos, planeja, coordena, orienta, e por meio disso também, pessoal, tem a Fundacentro, que é a Fundação Jorge Drupan Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, amplamente conhecida por todos nós profissionais dessa área. Inclusive, eu sugiro vocês darem uma olhadinha lá no site depois, porque é um site muito bom para a gente fazer os nossos estudos. E lá você tem estudos, pesquisas, tudo que vai afetar a área de saúde e segurança do trabalhador. Além de análise, avaliações, testes, desenvolve ações educativas, difundir, contribuir com os órgãos, estabelece parcerias de intercâmbio, igual temos muitas medidas que é instituições privadas com poder público. E o que compete ao Ministério da Saúde, já que a gente fala em saúde do trabalhador? Ele fomenta a estrutura de atenção integral à saúde desse trabalhador, ele define em conjunto com as secretarias dos estados o que vai ser feito, promove uma revisão periódica da listagem das doenças devido aos trabalhos que tem. Um exemplo, nós aqui temos os nossos distritos industriais. E ali, a nossa Secretaria de Saúde sabe o que sai de doença do trabalho de mais ou menos cada empresa.
Então, é uma fomentação de tudo isso. Apoia no desenvolvimento de estudos e promove uma participação. E o que compete à Previdência Social? Subsidiar a formulação dessas diretrizes, coordenar, acompanhar, avaliar e supervisionar ações de regime geral, coordena, acompanha e supervisiona os planos de custeio dos benefícios. Aliás, se vocês forem pesquisar aí, nós temos uma das previdências mais caras de países subdesenvolvidos igual ao nosso. E, por intermédio do INSS, realiza ações de reabilitação. Se vocês lembrarem, eu já falei aqui nas nossas aulas, que, por exemplo, temos um colaborador que ele se tornou cadeirante. Então, ela promove ele tentar colocar ele em outra ação, para que ele não fique ali parado só recebendo do governo, ele passar a trabalhar num serviço administrativo, passar novas medidas para ele. E também avalia a incapacidade laborativa das pessoas, porque, infelizmente, não temos pessoas idôneas que falam, não, realmente é o que eu tenho. Não, como não temos, precisa de uma avaliação para ver se a lesão é da forma como está falando o colaborador. Aqui é algo que eu trouxe de interessante para vocês lerem depois sobre a portaria GM-MSE 217, que foi atualizada agora em 1º de março de 2023. Então, é só um pequeno adendo que eu trouxe para vocês de curiosidade, para vocês darem uma lida depois. Vamos falar agora um pouco sobre NR35. Para quem não sabe, a NR35, ela trata sobre trabalho em altura. E ela apresenta os requisitos mínimos de medidas de proteção para esse trabalho, que envolve planejamento, organização e execução, a forma de garantir uma segurança. Mas você pode estar se perguntando aí, Adriele, por que eu, no meu curso de bombeiro civil, estou estudando sobre NR35? Meu caro amigo, você estudando sobre NR35 nessa sua futura profissão, porque você pode estar exposto ao trabalho em altura. Se você se lembrar bem lá do começo das minhas aulas, vai ver que eu falei que quando não há um departamento de segurança do trabalho, você que vai assumir esse papel na empresa. Então, você pode estar exposto ao trabalho em altura. E o que se define trabalho em altura? Tudo aquilo que está executado acima de 2 metros do solo. E as responsabilidades são o quê? Garantir a implementação dessa aí, que está da NR35, que data lá da portaria 3.214 de 78, veja só quanto tempo já tem essa portaria. Ela assegura a suspensão dos trabalhos em altura quando não tiver uma condição apontada pela PR. Então, vamos lá. Você, como profissional, vai chegar para supervisionar um trabalho em altura. O que você vai ter em mão? Você vai ter um APR, e a gente vai ver o que é isso. Garante todos os recursos necessários para que as atividades sejam realizadas conforme está previsto aqui no que a gente vai ver. Porque caso não esteja previsto, você pode paralisar essa atividade. Não só pode, como deve. E o trabalhador, o que ele tem que fazer dentro da NR35? Ele tem que cumprir as disposições aqui, que estão expostas, interromper suas atividades, ele então tem o direito de se recusar sempre que constatar uma evidência de risco grave ou iminente para a sua saúde. Aqui é algo polêmico, porque aí eles vão falar, mas eu vou perder o meu trabalho, eles vão falar, eu vou arrumar N desculpas, mas o que acontece? Aqui, se ele está em grave risco iminente, ele pode se recusar a fazer a atividade, mas se você melhorar isso e não deixá-lo em risco iminente, então aí ele já não pode se recusar. Então, é uma via de mão dupla que tem que ser muito bem trabalhada. Comunicar imediatamente a sua supervisão encarregado as situações de risco no qual ele está exposto. E na realização de trabalho em altura, os trabalhadores não podem fazer uso de celular, visto que os riscos que envolvem. Hoje em dia, vemos muitos trabalhos que são perigosos e a pessoa não quer abandonar o uso do celular. Então, assim, é algo muito complexo que nós da área devemos lidar. E o que temos de responsabilidade para o encarregado ou para a supervisão? Assegurar apenas funcionários autorizados e capacitados para fazer o trabalho em altura, ou seja, só pessoas que passaram pelo atestado de saúde ocupacional
e pelo treinamento de trabalho em altura, assegurar que eles cumpram as normas da NR18 quando for fazer obra, e NR35 quando não tiver obra, assegurar que todo trabalho tenha uma supervisão, ou seja, trabalho em altura não é realizado sozinho. Você tem que ter alguém que passe ali de vez em quando fazendo uma supervisão na sua atividade. Antes do início, deve ser feita uma inspeção rotineira de todos os elementos, devendo registrar se está bom e esse papel vai para um arquivo. Planejar anualmente a inspeção de diversos pontos de ancoragem, com emissão de laudo por um profissional habilitado. Providenciar sempre o treinamento a cada 2 anos e sempre que a pessoa se afastar superior a 90 dias, deve ser feito um novo treinamento. Paralisar os trabalhos quando forem identificadas situações de risco, conforme já falei nos slides anteriores. E onde haja risco de choque elétrico, providenciar pessoas capacitadas para fazer com que isso cesse, manter arquivado o registro de funcionários que passaram por esse treinamento. E cabe a segurança do trabalho, ou você, bombeiro civil, como a gente está falando, você pode assumir esse posto também. Desenvolver um procedimento operacional para essas atividades, monitorar e fiscalizar, elaborar sempre que solicitado um APR. E essa PR você não vai elaborar sozinho, você precisa do encarregado da supervisão, porque o encarregado ou a supervisão que vai conhecer a área como ninguém. Não estou dizendo que você profissional não vai conhecer, mas é o ramo dele, a atividade dele, então sempre ouça o encarregado, o supervisor, o próprio colaborador, não esqueça de fazer isso, tá bom? E aqui começamos a ver o que é a análise de risco. A análise de risco, ela abrange todos os trabalhos de manutenção em telhados, serviços de pintura, manutenção predial, serviços de alvenaria, serralheria, jardinagem, podas de árvore, eletricidade, troca de lâmpada, manutenção de ar-condicionado, limpeza de vidro, de dutos de coifa, para quem não sabe, coifa é de restaurante, e qualquer outro tipo de serviço que seja realizado acima de 2 metros de altura e que ofereça risco de queda. Essas atividades podem ocorrer de 2 formas: o trabalho rotineiro, que é realizado com frequência, e o não rotineiro, que é avaliado esporadicamente. Dentro disso é feito um documento chamado APR, Análise Preliminar de Risco. Ela vai ser elaborada sempre que houver um trabalho em altura não rotineiro ou rotineiro, não abrange, ela abrange as duas, e vai informar antecipadamente a área de segurança ou você, com a participação de todos os envolvidos. E para você elaborar esse documento, você deve seguir os tópicos aqui que eu pus de A a F. Vai falar o trabalho a ser realizado, passo a passo, o perigo existente, os riscos envolvidos, danos potenciais, procedimentos e medidas de segurança. Não se esqueçam desse documento, ele é muito importante. E depois da APR vem a permissão de trabalho em altura. A permissão de trabalho em altura, ela é usada sempre antes de fazer o trabalho em altura. Muitos locais, eles fazem apenas a permissão de trabalho em altura. Isso é errado. Você deve fazer uma PR e você deve fazer a permissão de trabalho em altura. Eles são documentos diferentes. A PR vai funcionar que você foi lá verificar a atividade. E pode ser uma atividade que vai durar vários dias. Então, você não precisa repetir essa PR. Já a permissão de trabalho, sempre que a pessoa começa a trabalhar ali na atividade, você tem que fazer uma. Por exemplo, você pode fazer uma diária. O trabalhador trabalha das 8 às 18, então ela vale para 8 às 18 do dia de hoje, por exemplo. No dia de amanhã que ele vai chegar para trabalhar, ele tem que abrir uma nova permissão de trabalho. E isso sempre precisa da pessoa de segurança do trabalho ou que entenda sobre o assunto para abrir esse documento, porque faz verificações importantes, como no equipamento, como nos EPIs, isso é de extrema importância.
E os riscos potenciais inerentes ao trabalho de altura e suas medidas de controle. O mapeamento desses riscos é muito importante e a gente tem que fazer um checklist do sistema de ancoragem, verificar os EPIs, as cordas e cabos de aço, trava-quedas ou talabartes, o ASO do colaborador. Gente, não esqueçam, não é só o treinamento que é importante. O ASO também é de extrema importância. Tem pessoas que têm problemas de saúde e isso torna elas incapacitadas em realizar trabalho em altura. E só fazendo os seus exames médicos nas clínicas ocupacionais que vocês vão saber disso. Então, profissional, você tem que saber sobre o ASO do colaborador. A gente vai para campo, mas também tem serviços administrativos. Se na sua empresa que você trabalhar for o RH que fizer isso, você tem que ter uma parceria muito grande com o RH para eles te fornecerem essa informação que é de extrema importância para a gente efetuar os nossos trabalhos com eficácia. A capacitação e normas e procedimentos. Os sistemas de ancoragem, que é uma proteção coletiva, ser fabricado em conformidade, ser projetado por profissional habilitado, perdão, gente, ser inspecionado anualmente e devem ser usados sempre que a 2 metros de altura. Agora a gente vai passar para outra normativa nossa, é isso daqui que eu trouxe para vocês verem a respeito de trabalho em altura, tá bom? Só mais um minutinho.